E aí, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de embriologia. Nessa aula 2, nós vamos analisar a parte de visão geral da embriologia. Analisar todas aquelas fases, né? De mórula, blástula, gástula e neula. Vamos lá? Olha aqui novamente minhas lindas anotações. Vocês estão amando, mas eu estou traduzindo para vocês, não se preocupem, tá? Nós já vimos esse pedacinho aqui na aula passada, e em relação à fecundação, não é isso? A partir do momento que essas células elas vão se fecundar, elas vão gerar uma célula ovo, não é isso? Esta célula ovo vai passar por várias clivagens. E o que é isso, gente? Clivagens é a mesma coisa que segmentação, ou seja, há uma divisão dessa célula ovo para formar os blastômeros. E esses blastômeros vão se agrupando para formar a primeira fase, que já já a gente chega lá. Tá ok? Só que eu tenho que entender o seguinte, que a fecundação só vai ocorrer no ovócito secundário. Por que não primário, professor? Porque o primário ainda está na meiose 1. O ovócito secundário é o mais importante que a mulher vai liberar durante o período ovulatório, geralmente no 14º dia que antecede a questão da menstruação. Tá ok? Por que eu preciso saber de ovócito secundário? Porque esse ovócito secundário que a mulher libera para que ele seja fecundado, ele está estacionado na metáfase 2. Então, para que ele continue a divisão celular, ele precisa ser fecundado. Se ele for fecundado, essa metáfase ela vai para a anáfase 2 e para a telófase 2. E assim termina, né, a divisão celular formando a célula ovo. Mas se ele não for fecundado, professor, o que é que vai acontecer? Se ele não for fecundado, ele para esse período de divisão aqui celular. E ele vai agora fazer o quê? Se regenerar. Ele vai regredir o tamanho e volta como forma de descamação do útero, formando a menstruação, já que ele não foi fecundado. Todos os meses vai acontecer isso. A mulher sempre vai liberar a questão do ovócito secundário no período fértil. Tá ok, gente? Então, como nós falamos já sobre a célula ovo, passou por várias clivagens, formou os blastomas que você já viu. Esses blastomas eles vão se agrupando, formando um formato de uma amora, tá? Essa amora vai formar, não é a amora, né? É o formato da amora, que recebeu o nome de quê? De mórula. Essa mórula é a primeira, na verdade, o primeiro estágio de divisão embrionária de um zigoto, tá ok? Então, o que, é que vai acontecer nessa mórula? É a primeira fase, muito simples. Já imagine que isso aqui é como se fosse um corte transversal, tá ok? Então, nós estamos atualizando o que tem dentro, né, de cada fase embrionária, beleza? Nessa mórula, nós vamos encontrar também células troncos muito importantes que nós já ouvimos falar sobre elas, que são as totipotentes. São aquelas células que têm o poder de se dividir em qualquer outro tipo de célula, tá ok, gente? Esta mórula é a mais simples, né? Porque o nome mórula, né, vem de amora. Por que amora? Porque os blastomas eles começam a se dividir, formando o aspecto de uma amora. E aí, quando falar de amora, lembrar, é a primeira fase, é mórula, certo? Então, por isso que ele recebeu esse nome. A segunda fase é a blástula. A blástula vai ocorrer um evento muito importante, que é a nidação. E o que é a nidação? Nidação é a implantação deste zigoto no útero, tá? Então, se perguntar a você aonde ocorre a nidação, é importante saber que ocorre na blástula, tá ok, gente? Durante essa blástula, nós vamos ter algumas informações importantíssimas, que é a formação dessa camada externa aqui, que é a blastoderme, uma camada líquida aqui no interior, que é chamada de blastocele. Desculpem aí, tá? Minha rinite está atacando um pouquinho. É normal, tá? É bom até que dar uma pausa para você não dormir. Eita, rinite. Então, vai formar aqui a blastoderme e vai formar uma camada interior que é chamada de blastocele. Nesta fase aqui de blástula, nós vamos encontrar também células importantíssimas, que são as células embrionárias do tipo pluripotentes, que formam tudo com exceção da placenta. Mas, professor, e por que aqui do lado você colocou blastocisto? Quando nós falarmos de blastocisto, é porque eu estou falando de um indivíduo que ele vai possuir placenta. É um indivíduo
aonde ele vai ter o anexo embrionário do tipo que? Placenta. E é nesse indivíduo, é no blastocisto, que na verdade é nada mais do que a blasta de nós, por exemplo, ele vai formar também a blastoderme, vai formar a blastocele, mas além disso, os mamíferos vão formar isso aqui, ó, essa linha toda aqui, nós chamamos elas de trofoblástico. Professor, e o que é trofoblástico? Quando nós lembramos de trofia, trofia quer dizer alimentar alguma coisa. Quando nós falamos assim, autotrófico, autotrófico quer dizer a alimentação, a própria alimentação, produzir a própria alimentação. Trofia quer dizer alimento. Cadeia trófica é a cadeia onde está tendo a alimentação de alguma coisa. Tá ok? É nesse trofoblasto que nós vamos formar os anexos embrionários. Aqui em vermelho é formado também uma camada chamada de embrioblasto. Esse embrioblasto é o que vai formar o embrião quando ele foi implantado lá no útero materno. Vale lembrar, quando eu falar de blastocisto, trofoblasto e de embrioblasto, eu estou falando somente em um mamífero, tá? É somente em um mamífero. Então, veja lá. Totipotente, mórula. Nidação, blástula. Blastoderme, blástula. Blastocele, blástula. Pluripotente, blástula, tá? Após a blástula, nós vamos ter outra fase que é chamada de gástula. Na gástula, se você observar visualmente, já tem uma diferença. Há uma invaginação aqui, ó. Há uma invaginação. E é essa invaginação que vai diferenciar da blástula, porque é nessa fase aqui que você vai ter a formação de vários eventos. Por exemplo, na gástula, você vai ter a formação dos folhetos embrionários. Olha ele aqui, ó, o finalzinho da blástula. Da gástula, desculpa. Aqui tem a gástula, a primeira etapa dela. E aqui é toda a invaginação que já ocorreu durante a gástula. E eu tenho que saber o seguinte. É na gástula que formam os folhetos embrionários, novamente. É durante a gástrula que ocorre o quê? A formação dos folhetos embrionários. Quais são esses folhetos? A mesoderme, a ectoderme e a endoderme. Agora, vamos lá. Só que quando ela está se formando, ela vai formar esse aspecto aqui, ó, de um arco, essa invaginação. Essa invaginação vai formar o quê? A mesentoderme de imediato. Essa mesentoderme é que vai dar espaço para formar a futura mesoderme e a endoderme. Tá ok? Falei novamente. Na gástula, há somente a formação. Não há a diferenciação desses folhetos. A diferenciação vai ser para a próxima aula. Há também, nesse espaço aqui, durante a gástula, a formação de um arquêntero. O que é esse arquêntero? Arco quer dizer vem de primitivo. Arquêntero é um intestino primitivo que é formado aqui durante a gástula. Tá ok? Então, e professor, e o que é o blastóporo que você colocou aqui então, apontando as setinhas? O blastóporo é nada mais do que um orifício aonde vai formar a estomia de um indivíduo. Lembra que nós falamos sobre isso? E o que é estomia? É se ele for protostômio ou deuterostômio. Se o animal ele é protostômio, nós dizemos que primeiro originou a boca. Se o animal ele é deuterostômio, nós dizemos que ele primeiro originou quem? O ânus. Então vamos lá. Se você ouvir falar, revisa novamente. Em nidação, eu falo de quem? Gástula. Se eu falo que houve a formação de um arquêntero, gástula. Forma os folhetos embrionários, gástrula, tá? Então, ó, formou folhetos embrionários, formou, não diferenciou, forma, tá? Células pluripotentes, blástula, trofoblasto, mamífero, na blástula, tá? Então é isso que você tem que saber sobre os eventos principais que ocorrem em cada etapa da divisão embrionária, tá ok? Aqui nós temos também a formação perto da mesoderme do celoma, que é ele que vai dar o quê? Espaço para pegar as cavidades viscerais e fazer o quê? E dar um apoio a elas. Tá ok, gente? Então, essa é a visão geral da embriologia que você tem que ter, os eventos principais que são formados em cada um e vamos lá para a terceira e última aula, que é a organogênese. Eu espero vocês já já nesta aula. Abraços! Desculpa a minha renite, tá demais.